Boa tarde, pessoal. Eu vou começar aqui mostrando, acho que é bom sempre recordar, o site onde nós temos todas as informações, né? Além do CIGA, nós temos as informações dos materiais sempre colocados aqui nesse site. Então, vocês têm um endereço que é sites.google.com/view/profdelmar/prg 22202, né? Que é isso. Então, vocês têm algumas informações iniciais aqui, por exemplo, o atendimento a essas classes, tem aqui o endereço, né? Basta clicar aqui que vocês já chegam, abrem a janela do Google Meet, aqui os horários, né? Terça e quinta-feira, depois os nossos horários síncronos, que terça-feira, né? Então, aqui está o link também. E aqui estão todos os nossos encontros aqui, o que a gente tratou, né? E a gravação aqui, a gravação que nós fizemos, né? Por exemplo, aqui é antigo, né? Isso aqui é antigo ainda. Então, nós estamos aqui. Nós vamos começar a introdução do Scilab hoje, mas antes eu quero trazer alguns pontos dessa parte de lógica de programação, que eu cheguei à conclusão que não ficou claro, então por isso que nós vamos trabalhar novamente. Eu tinha colocado uma tarefa e eu achei que não ficou muito claro, né? Não ficou... Por isso surgiram tantas dúvidas. E então eu resolvi acrescentar mais alguns detalhes e depois nós faremos em outro momento mais outra atividade, né? Para substituir essa. Mas para mim foi importante porque eu identifiquei alguns pontos não esclarecidos que nós podemos tentar resolver agora, né? Porque essa parte de lógica de programação é fundamental para entender como é que funciona o computador. Então, a lógica de programação é fundamental, muito mais importante do que partir para estudar uma linguagem de programação simplesmente. Porque quem estuda uma linguagem de programação, é claro que pode estender a outras linguagens de programação, mas se entender a lógica de programação, fica muito mais fácil saber que o computador é limitado. Então, a gente precisa se colocar na posição dele para ver essas limitações e conseguir fazer um código mais adequado, né? Então, esse é o objetivo da lógica de programação. Então, nós vimos alguns exemplos aqui, nós temos da cafeteira, né? E, naturalmente, que esses exemplos não são muito também adequados, não, sabe? A gente tenta dar esses exemplos, os livros tentam colocar esses exemplos, por quê? Porque são coisas do cotidiano que a gente entende, né, da lógica desses procedimentos aí, mas o que a gente precisa entender justamente são as limitações que tem no computador. Então aqui a gente fez algumas coisas, tentou identificar o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, né? Embora tudo isso seja processamento, mas a gente tenta identificar, tenta definir com mais com destaque, assim, né, o que é entrada, o que é saída, né? Por exemplo, aqui, no caso da cafeteira, aquela cafeteira que nós pensamos, né? Essa entrada, depois o processamento e depois a saída, né? Mas, naturalmente, que isso aí é só... a gente está tentando passar a ideia, né? Não é tão, assim, bem definido também. Tudo acaba sendo processamento, na verdade, né? Mas então deixa eu chegar naquele ponto em que a gente fez a tarefa e eu acabei fazendo em modo
ficou complexo, porque a gente não tinha visto isso aí, né? Eu achei que a gente tinha visto, mas não vimos. Então, o problema que eu havia colocado para vocês é esse aqui, né? De uma máquina automática que deveria permitir a escolha de 3 sucos: maracujá, laranja e morango. Após a escolha, o usuário deveria informar se desejava a adição de açúcar. E ao término da operação, a máquina deveria sinalizar com alguma forma, né, que o suco estaria pronto. Aqui tem muitas informações, né, que foram além do que a gente já tinha visto, e por isso vocês tiveram essa dificuldade. Então, eu escrevi aqui para a gente tentar entender como é que funciona o computador. Então, é uma informação a mais adicional, né, que eu não havia trabalhado, mas eu acho que o objetivo é a gente acrescentar informações. Mas como eu tinha feito aquele exercício, então eu coloquei aqui, né? Então, vamos tentar ler aqui, o que eu coloquei. Então, o início e o fim são procedimentos que vai depender da linguagem de programação adotada. Então, a gente bota esse início porque cada linguagem vai ter alguma introdução aqui ou não, né? Então, a primeira coisa, e antes de usar qualquer tipo de variável, a gente precisa definir essas variáveis. Mas o que são variáveis? O computador, né, ele lê a informação de algum lugar. É claro que ele pode ler diretamente do teclado, mas normalmente, quando a pessoa entra a informação do teclado, essas informações são armazenadas em uma variável de memória. Então, é um espaço que está lá reservado em memória e que essas informações serão guardadas, né, para depois serem utilizadas pelo programa. Então, a gente precisa definir o tamanho dessa variável, porque, por exemplo, caractere inteiro são tamanhos diferentes. Não, nesse caso aqui costuma ser até ser o mesmo tamanho, mas ele organiza de forma diferente, né? Se é um caractere ou se é um inteiro. Então, aqui eu coloquei até as duas, ó, caractere inteiro, né? Então, se a escolha for a digitar, a gente poderia pensar o seguinte: ó, a gente poderia ter essa máquina de suco, que, sei lá, um teclado, né? Não é nada prático, né? Mas eu só queria dar a opção. É um teclado onde a pessoa digitasse, né? Ou, sei lá, um botãozinho, fosse lá e escolhesse a opção, né? Essa opção poderia ser um número ou poderia ser um caractere. Então, se a gente adotasse a programação como um caractere, a gente teria que definir como caractere. Ou então é um número, 1, 2, 3, sei lá. Então seria um número, seria inteiro, por exemplo. Mas observe que a gente poderia fazer desse jeito aqui, definir as duas variáveis como caractere, ou definir as duas variáveis como gourmet, como suco gourmet, como inteiro, né? Então seriam números, ou poderia ser um texto. Então observe que tem essa flexibilidade, mas o que é importante saber é que isso aí vai ficar armazenado em algum lugar da memória, e é lá que o computador vai ler. Normalmente é assim. É lá que ele vai buscar essa informação. Então a informação tem que estar do jeito que ele vai poder processar, né? Ou pelo menos quem faz a programação tem que ter a lógica de que a variável é daquele tipo e, portanto, ele vai fazer todos os passos seguintes coerentes, né? E não fazer uma bagunça lá e o processamento não vai entender. Então aqui eu tentei descrever como é que seria esse programa, né? Ele está de um jeito aqui, eu vou explicar com detalhes, vamos proceder aqui, vamos explicando aos poucos para ver, né, para ver se eu consegui explicar para vocês. Mas a ideia é o seguinte: o computador ele não pode fazer uma pergunta com várias respostas ao mesmo tempo, né? Ele não consegue fazer isso. Claro que tem uma estrutura mais complexa, outras estruturas que até conseguem fazer isso, né? Mas aqui nesse caso, como nós estávamos fazendo uma estrutura mais simples, usando C,
Ele só consegue perguntar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, aqui nós estamos usando C. Ó. O que ele está fazendo aqui? Né? C suco igual a maracujá, depois C suco igual a laranja, ou C suco igual a morango. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando essa variável aqui, ó, suco. É porque a gente definiu a variável suco. Então, quando ele chega nesse ponto, né, porque ele vai lendo de cima para baixo. Lê essa linha aqui, depois lê essa linha aqui, né? Lê essa aqui, lê a seguinte, assim por diante. A programação é assim. Então, quando ele lê essa linha, ele está verificando o que é que contém essa variável. Porque a variável, né, como a gente já falou, é como se fosse uma caixa, né? E o computador, né, se a gente imaginasse que a gente seria o computador, a gente estaria olhando dentro da caixa e vendo o que é que tem dentro daquela caixa. Né? A caixa, o que é? É uma variável, um endereço, né? Quando a gente diz suco, a variável suco, o computador, na verdade, usa isso aí como se fosse um endereço. Só porque se a gente colocar um endereço aqui, fica difícil para a gente entender. Então, por isso que a gente usa a palavra. Mas um outro programa que sempre está rodando no computador, que é chamado sistema operacional, ele faz essa tradução da palavra suco para um endereço em um determinado momento na memória do computador. Então, porque, como eu falei para vocês, o processador só lê números, ele só lê números. Então, quando a gente usa uma palavra, ele está traduzindo aquilo para números. Mas tudo bem. Então, aqui ele está verificando, né, quando ele diz suco, C suco igual maracujá, ele está verificando o que é que tem dentro do suco. Se for maracujá, né, se isso aqui for verdadeiro, não sei se essa comparação aqui, né, está comparando, né? Porque depois a gente vai ver que esse sinal de igual aqui tem outra representação na programação, mas aqui é lógica. Né? Então, nós estamos testando o computador, nessa linha aqui, ele está verificando se dentro da variável suco contém maracujá. Se isso aqui for verdadeiro, ele executa o comando que está aqui embaixo, que está dentro do C e do fim C aqui. Mas se não for verdadeiro, ele vem para o próximo C e olha lá dentro da variável para ver se é laranja. Se for verdadeiro, ele executa os comandos que estão aqui. Se não, ele salta e volta e continua a próxima linha. Qual é a próxima linha? É testar se o suco é morango, né? Ou seja, ele verifica se agora dentro da variável tem aquele conteúdo. Né? Se for verdadeiro, ele executa. Se não, ele vai para a linha seguinte, que no caso aqui ele vai escrever terminado, né? Mas você pode ver que tem algumas imperfeições aqui dentro do suco. Mas, por exemplo, do jeito que eu fiz, vocês poderiam, no máximo, escrever desse jeito aqui. Embora tenha algumas imperfeições no programa, mas ele rodaria, ele executaria esse programa aqui, né? A lógica permite que ele execute. Mas, vamos ver alguma coisa aqui. Ó. Aí eu fiz também o fluxograma para vocês já perceberem algumas coisas que estão acontecendo aqui. Então, o pseudocódigo que está escrito aqui, né, o que é o pseudocódigo? É um código, um algoritmo escrito na linguagem natural. Né? Não está sendo, não estamos utilizando palavras-chave de linguagem de programação específica. Nós estamos usando as nossas palavras, mas só que nós estamos usando a lógica do computador, a lógica de como o computador executa. Isso aí, vocês ainda, né, a gente está tentando, vocês estão tentando entender ainda, porque, como eu já falei com alguns colegas de vocês, o cérebro humano tem muita flexibilidade, então ele explica uma coisa, pode trazer mais detalhes, ele dá uma informação truncada, a gente entende, mas o computador não faz isso. O computador tem muita limitação, né, porque é uma máquina que foi construída
executar coisas, mas ele tem bastante limitação, porque ele só vai depender das palavras-chave que estão sendo usadas aqui, né? Porque as palavras-chave, como ler, por exemplo, né? O ser, o escrever, o fim e tal, são palavras que bem específicas. E existe pouca flexibilidade para que a gente possa fazer uma linguagem de programação. Embora, mesmo assim, cada pessoa que faz um programa é diferente do outro, né? Mesmo assim, usando as palavras bem, quase sempre as mesmas palavras, né? Mas dá para estruturar de forma diferente. Mas aqui eu fiz uma comparação com o fluxograma para mostrar alguns detalhes aqui já para vocês. Ó. Por exemplo, o início, né? Tá lá. Depois nós temos os caracteres, né? Ou melhor, a definição das variáveis, que podem ser no formato de caractere ou inteiro, nesse caso aqui, porque né, a gente teria que definir isso aqui, naturalmente, né, se vai ser um número inteiro ou se vai ser caractere. Mas o que eu quero dizer com isso? Que na lógica poderia ser os dois. Dá para estruturar das duas maneiras. Tá? Então, logo depois do início, antes que seja usado o conteúdo das variáveis, ela tem que ser definida, o nome e o tipo. Aí depois, nesse momento aqui, ó, que é quando o programa vai ler, ele vai lá na variável, na memória. Ele vai ler isso aqui na memória. Ele pode ler até diretamente do teclado, mas vamos considerar, né, da maneira normal, ele vai ler lá na memória. Então, o computador, ele vai executando essa linha, depois executa essa linha, né, e ele vai lá na memória ler essas duas variáveis. Aqui, observem que ele está lendo as duas simultaneamente ou em seguida, né? Pode fazer isso? Pode, sem problema. Aí depois observe que as linhas, ó, a setinha está indicando que ele está descendo, então ele está lendo linha após linha. Aí depois ele já leu, né? Ele já leu lá as variáveis. Então aqui ele vai testar, né? Se o conteúdo que está lá na memória é maracujá, é isso que ele vai fazer aqui. Então, isso aqui talvez seja difícil, porque a gente não raciocina assim. Né? Ele está comparando se o conteúdo da variável suco é maracujá. Né? É isso que ele está fazendo aqui. Pode parecer meio estranho, né? Mas ele simplesmente, ou seja, isso aqui foi escrito por um ser humano, né? Sabendo das limitações do computador. Então, ele tem que fazer assim. Então, ele testa se o conteúdo daquela variável é maracujá. Então, ele está testando aqui, ó, esse losango aqui está fazendo isso. Se for verdadeiro, ele executa, né, ó, o processamento do maracujá, ó, e vai lá e termina. Ele faz isso e termina. Tá? Deveria terminar, né? Nesse caso aqui, depois eu vou explicar, eu posso até depois, mais tarde, na hora de fazer o programa, mostrar o que é que acontece aqui, mas eu estou falando da lógica, né? Então, é disso que a gente vai focar aqui. Então, se o maracujá tiver seu variável, quando tiver maracujá, ele faz o suco de maracujá e termina. Né? Mas se não, ele vem não for, não, lá na variável não contém maracujá. Né? Então ele parte para outra, ele compara se a variável suco contém a palavra laranja, né? Se for verdadeiro, né, aqui, nessa próxima, aqui, se isso aqui for verdadeiro, ele executa o suco, né, e termina. Se não for, ele passa para a próxima. Ele vai lá e pergunta se o suco é de morango. Mas observe aqui que a gente aqui já começa a perceber algumas falhas, né, nessa maneira de fazer o programa. Né? Veja bem, eu justamente estou apresentando essas falhas para justamente vocês entenderem por que se faz de outro jeito, né? Mas é por isso que eu estou seguindo a lógica para que a gente possa entender. Quando ele faz essa pergunta, ele não faz mais sentido ele fazer essa pergunta, por quê? Porque ele já são três tipos de suco.
Se ele já testou 2 e não são, eu não preciso testar o terceiro, porque eu sei que só tem o terceiro tipo. Então, não faz sentido eu perguntar se o suco é de morango, porque ele certamente seria de morango, porque ele só tem 3 opções. Ok? Mas por isso que ele verifica isso aqui e vai executar o morango, porque não tem opção não, que ele só vai poder escolher entre esses 3 aqui. Isso que eu estou raciocinando dessa forma. Então, o ser humano, o programador pensa obedecendo às limitações do computador. E ainda mais, tem mais alguns detalhes aqui que eu não vou trazer agora, porque não vai ajudar vocês a raciocinar. Mas esse aqui seria um programa que, do jeito que eu fiz, vocês poderiam fazer, seria desse jeito aqui, tá certo? Mas ele tem algumas imperfeições, e depois, na hora de programação, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês por que isso aqui não funciona muito bem. Mas então, a gente viu aqui que nessa opção, a gente vê que tem já um erro aqui, né, que não precisaria estar fazendo isso. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira, que é a maneira mais correta, tá? Que é essa aqui. Então, aqui vocês vão ver que é uma estrutura mais enxuta, inclusive, e ela funciona perfeitamente, esse programa aqui, porque ele está dentro das limitações do computador. Mas eu mostrei anterior, justamente porque a gente pensaria, utilizaria aquela lógica, né? Mas o correto, ainda dentro da lógica, seria o seguinte, ó, seria definir as variáveis, né? Ou poderiam ser caractere, ou poderiam ser inteiro, né? Seria um ou outro. E depois o computador vai buscar lá na memória o que ele tem lá, certo? Mas ele só olhar na memória, ele não consegue fazer nada, porque ele é uma máquina, a gente tem que dizer tudo que ele tem que fazer. Então, mesmo tendo aqueles valores na memória, ele não pode fazer nada com aquilo. O que ele tem que fazer? O que ele vai fazer é definido por essa linha de programação aqui. Ó. Essa linha de programação, o que ele está fazendo aqui? Ele está testando se a variável contém maracujá. Se for verdadeiro isso aqui, ó, esse losango aqui, ó. Se for verdadeiro, o que ele faz? Ele faz o suco de maracujá e termina. Mas se for falso, ele vai executar. Se for falso, tem uma outra opção chamada se não se. E se vocês pensarem bem, essa é a palavra se não muito, a gente utiliza, né? Eu vou por esse caminho. Se não, eu vou pelo outro, né? Se eu vou procurar um determinado colega, se ele, né, possivelmente ele está aqui. Se não, eu vou no outro caminho ou no outro horário, né? Então, se não é uma palavra que a gente utiliza bastante, né? Então, mas a gente vão ver que o senão tem mais um C ali, né? Tem esse senão sem o C e tem o senão com o C. Tem o primeiro C. Então, a gente sabe que a programação vai de cima para baixo. Então, ele vai executar primeiro esse C. Se esse teste aqui der falso, ele vem para o C não C. O C não C é um C, só porque é um C que segue, é após o C. Então, se a gente quiser fazer mais um teste, a gente usa o C não C. Aí a gente pode fazer um teste, ó. Ele testa novamente se a variável suco contém laranja, né? Porque ele já testou se está em maracujá. Não é. Então, agora ele vai testar se a variável suco contém laranja. Se for verdadeiro, ele vai executar laranja. Aqui, nesse caso, né? Está aqui. Ó. Ele vai executar laranja, não tem mínimo. Né? Porque ele já testou maracujá, depois testa laranja. Ele aqui já testou se maracujá. Aqui testou laranja. Vamos supor que os dois deram falso. Como a gente sabe que o programa só tem 3 opções, ele diz se não, se os dois são falsos, então vai fazer o morango, porque maracujá deu falso, laranja deu falso, então certamente é morango. É por isso que se faz assim, ó, se suco maracujá, então faz isso. Se não, faz isso. Se não C, né, no caso, né?
Se não C, porque aquele ainda vai fazer um teste. Mas esse se não faz teste nenhum. Percebe? O se não C ainda faz uma comparação. E o se não faz comparação nenhuma. Então, aí ele executa o morango, ele termina. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Eu não sei se eu vou poder ajudar vocês, mas esse modo aqui, ó, tem o C, C, C. Então ele faz tudo, ele sempre vai fazer tudo, de cima até embaixo. Certo? Então isso aqui vai aparecer um probleminha. Depois, na hora, eu vou mostrar para vocês que tem um probleminha. Nesse caso aqui, é uma estrutura, vamos dizer assim, combinada, né? Então, quem escreveu a linguagem de programação, observe que alguém... Por que esses comandos aqui executam uma função? Porque alguém fez uma estrutura de código que consegue fazer com que esses comandos orientem o computador. Então, tem um código por trás disso aqui, da linguagem. A linguagem de programação é construída através de uma outra linguagem de programação, que é muito comum usar C para fazer linguagem de programação. Né? Então, na verdade, quando a gente faz uma linguagem de programação, uma lógica de programação, nós estamos utilizando, é como se fosse uma interface, né? A gente está usando um recurso para facilitar o ser humano construir um código de programação. Na verdade, tem alguma coisa atrás aqui. Então, eu acho que também assim fica um pouco vago, né, do jeito que a gente está falando, assim, não acho que vocês assim podem entender completamente. Eu acho que a prática mesmo, fazendo código, é que a gente vai descobrindo essas coisas, sabe? Então, muitas vezes alguma coisa não vai ficar assim clara aqui. Nós poderíamos fazer. Eu não preparei aqui o material, mas o objetivo é depois mostrar para vocês como isso aqui. Então, eu vou voltar para esse exemplo aqui e mostrar para vocês como é que funciona isso aqui, tá? Então, talvez nas próximas aulas a gente já vai fazer isso aí. Mas eu vou, antes de começar a escrever aquele código para vocês, eu vou apresentar o Scilab para vocês primeiro, tá? Então, a intenção foi apresentar lógica, tá? E essa lógica, como eu disse para vocês, não é tão fácil de entender, porque a gente precisaria estar se colocando dentro, como se fosse um computador, né, com todas as limitações. Isso também não é fácil, né? Porque não é fácil fazer isso, não. Então, nós vamos ver alguma coisa sobre a linguagem de programação agora, o ambiente de programação, e aí depois nós podemos fazer aqueles códigos ali, outros que a gente tem aqui já colocados. Então, nós vamos ter uma série de recursos, né, que a gente vai ver. A variável a gente já começou a ter uma noção, constantes, operador de atribuição, aritmético, relacionais, e, sei lá, tem um monte de coisas aí, né, que a gente teria nos recursos para trabalhar, né. Então, o programa, aqui são como funciona o computador, uma informação, né. O programa de computador é a denominação que se dá a um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseado em técnica digital ou analógica, para fazer eles funcionar de modo e para fins determinados. Tem um conceito aqui, né? Aqui nós temos, vou dar alguma noção sobre o computador, né, mas vocês sabem que ele não necessariamente precisa ser dessa forma. Hoje as máquinas, né, hoje vocês têm máquinas que constroem casas, né, e rebocam parede, né, tem uma série de máquinas automatizadas e muitas outras, né, até coisas simples que a gente tem na nossa cozinha, como micro-ondas, máquina de lavar roupa, louça e assim por diante, né? São microprocessadas. Então, esses equipamentos aqui são mais de um computador de mesa, né, que a gente utiliza
podem ter os discos de armazenamento, embora também o micro-ondas também tem um armazenamento, mas esses discos aqui são mais do desktop, né, que a gente chama, desses armazenamentos aqui. Quando eu falo na memória do computador, eu estou fazendo referência a essas memórias aqui, ó, que a gente chama de memória principal. Então, quando a gente clica lá no ícone na tela do computador, o programa é carregado aqui. Ele normalmente sai do HD, que pode ser de estado sólido, esse SSD, mas o mais comum até agora né, é esse aqui, que é o disco de magnético, mas pode ser qualquer um dos dois. Aí ele vem para cá. Por que de lá ele vem para cá? Porque normalmente esse disco aqui, ele é mais lento, mas ele é de maior capacidade, então ele consegue armazenar todos os programas que a gente vai usar no futuro ou em determinado momento, ele está armazenado aqui. E essa memória aqui é uma memória mais rápida e mais cara. Então, normalmente, a gente tem menor quantidade, essa memória aqui. Então, como ela é menor quantidade e a gente acaba abrindo muitos programas ao mesmo tempo, por exemplo, janela de navegador, né? A gente abre algumas centenas ali, né? Então, elas têm que ficar aqui, pelo menos parte dela. Então, essas memórias aqui são as memórias principais, que a gente chama de memória principal. E nós temos a placa-mãe, né? Porque essa ideia aqui foi uma ideia, né? Na época em que começou a surgir os computadores, as pessoas juntavam as peças e faziam adaptações. E uma ocasião, um funcionário da IBM, ele montou, inclusive, criou um manual para que as pessoas pudessem montar um computador, juntando peças compradas no mercado. Então, na época, as peças eram assim, eram separadas. Então, tinha uma placa principal, né, começou-se a trabalhar desse jeito, né, começou-se a fazer uma placa principal, e depois a pessoa iria adicionando aquilo que ele julgasse que era importante. Então ele poderia botar mais ou menos memória, poderia botar uma placa de vídeo ou não, poderia botar um processador mais rápido ou menos rápido. Não tinha tantas opções no início, né, mas naturalmente essa ideia prevaleceu, né, com exceção de quem tem Apple, né? Quem tem Apple não tem essa flexibilidade, quase sempre. Aliás, hoje a tendência é um negócio que está invertendo agora, né? Porque antes era a flexibilidade permitia que a gente fizesse qualquer coisa. Hoje, por exemplo, se a gente compra um notebook, não tem mais esse aqui, ó, é um socket que a gente chama, né? Socket, a gente abre aqui esse negócio e coloca o processador. Aqui está o processador, né? Então, isso aqui é um i7. i7 é muito caro para mim, ou eu não vou usar todo esse potencial, então eu vou usar um i5, ou um i3, que é bem mais barato. Então, eu vou colocar aqui um processador, pode ser mais poderoso ou menos poderoso. Então, com isso, eu consigo ajustar o processador à minha realidade. Só que agora, esses últimos computadores, eles não estão vindo mais com esse socket, eles já vêm com o processador soldado ali. Então, a gente não tem mais essa possibilidade de repente, comprar uma placa-mãe e comprar numa outra loja um processador e fazer uma montagem desse jeito, né? Pelo menos no notebook não tem mais essa possibilidade. Embora no notebook a gente acabou sempre comprando tudo junto, né? Então não faz muita diferença. Mas faz diferença o desktop, quando a gente vai montando, né? Tem interesse de montar ele. Então, aqui nós temos uma visão assim mais completa de como é que se combinam essas partes, né? Então aqui está a placa principal, ou a placa-mãe, e aí cada uma das partes que vai sendo agregada aqui, né? Isso aí é o PC, né? Personal Computer, que foi a ideia lá do funcionário da IBM, né? Que é a ideia principal. Então a gente pode acrescentar várias coisas aqui, pode processador, depois em cima do processador uma ventoinha,
depois esses cabos periféricos, que vai teclado, mouse. Se a gente precisar de algum tipo de conexão especial, a gente vai conectando assim. O cabo de rede a gente conecta também aqui, ou então usa o Wi-Fi. A gente pode conectar, pode vir uma placa, normalmente vem uma placa de som interna, ou a gente pode acrescentar uma placa extra, como aqui uma placa extra, que pode ser colocado esses slots aqui disponíveis, né? O HD, por exemplo, né? O HD pode ser maior ou menor, aí ele é conectado aqui. E uma coisa que não está aparecendo aqui é a fonte, né? Porque tudo isso aqui tem que ter uma fonte. O notebook tem uma bateria, né? E tem uma fonte externa. O computador desktop, que é esse gabinete, né? Já tem que ter uma fonte interna. E aí a gente liga na tomada, né? Para que ele possa funcionar. Aqui são slots de memória, nesse caso aqui tem 4. Quase sempre eles são acessadas de 2 em 2, né? Que é o chamado de dual channel, pelo acesso em paralelo, então acesso com maior velocidade. Né? E esse aqui é a memória RAM, ou memória DRAM, ou memória principal, que é onde os nossos programas estarão rodando. Estarão parcialmente, pelo menos, né, armazenados. Então, o programador escreve o programa em uma linguagem de programação e depois é interpretada ou compilada pelo computador. São duas palavras que podem ser usadas, né? Porque tem o programa que é compilado e tem o programa que é interpretado. Compilado é quando tem esse programa que a gente clica, ele executa inteiro, assim, né? Quando a gente baixa um programa, normalmente a gente baixa ele compilado, assim. Mas o Scilab, né, o Python e outras linguagens de programação também, eles são interpretados. Então, tem vantagens e desvantagens nisso aí, mas não vamos entrar em detalhes disso aí. Então, o Scilab é um programa científico para computação numérica, semelhante ao Scilab. Né? Foi desenvolvido em 1990 por esse Instituto Nacional de Pesquisa Informática e Automação, que é da Escola Nacional, sei lá, não sei francês, isso aqui foi feito na França. E ele é mantido atualmente pelo Scilab Enterprise, né, desde 2002. Ele é distribuído gratuitamente, né, via internet desde 1994 e pode ser rodado em Linux, em Windows, macOS, BSD, assim por diante, né? Essa questão de símbolos da empresa, né, do produto. E, então, tem algumas pontos aqui que talvez seja interessante fazer uma rápida referência, né? O código que vocês vão escrever em Scilab ou qualquer linguagem de programação, a gente chama de código-fonte. Então, quando vocês estiverem escrevendo um programa, esse programa, né, já em uma linguagem de programação específica é chamado código-fonte. E depois, esse código-fonte é convertido na linguagem de máquina, para ser levado até o processador, né? Que a linguagem de máquina é uma linguagem mais de baixo nível, como se chama, né? Não tem esses comandos da forma como a gente hoje, essas funções assim que a gente consegue ler e entender, né? Já fica complicado. Né? Então, o que é uma linguagem de programação e como o computador executa? O código-fonte, né, escrito pelo programador, de acordo com as regras sintáticas e semânticas de uma linguagem específica, não pode ser interpretado diretamente pelo computador. Então, ele precisa de um compilador ou interpretador para fazer isso, como a gente havia citado. Então, compilar é transformar todo o código-fonte de uma só vez, certo? E interpretar, ele vai fazendo linha a linha. Essa é a diferença que tem, assim, básica. Coloquei aqui de forma resumida. Exemplo de linguagem interpretada é o Python, o Scilab e o MATLAB.
Então, nós temos uma interface gráfica do usuário, né, que facilita a gente fazer o trabalho de programação. E o Scilab, ele também tem simuladores também, né, bastante interessantes. Então, aqui tem um exemplo de simulador. É claro que a gente precisa, para simular, a gente precisa transformar o nosso problema numa equação matemática. Se a gente tiver o nosso problema equacionado numa equação matemática, a gente pode fazer a simulação. Não é qualquer coisa, né? Normalmente é circuito de processamento de sinal, circuitos eletrônicos, controle de algum processo também dá para fazer, processo de mecânica e termodinâmica, né? Aí dá para fazer isso aí. Por exemplo, né, se vocês fossem trabalhar com cálculo estrutural, eu nunca fiz isso, assim, matematicamente, mas, de repente, dá para simular a estrutura, como é que ela se comporta, teremos que ver, assim, né, eu não saberia dizer com vocês até onde seria possível, né, não cheguei a fazer isso. Tá. Nós vamos ver agora o ambiente gráfico do Scilab. Vai ter algumas janelas, cada uma delas uma função específica. Então, aqui está a janela, né? Eu vou depois abrir o meu, mas o meu não tem todas essas janelas aqui, ele é mais antigo, e também eu não consegui instalar o mais novo. Então, apareceria só, basicamente, essa janela aqui. Eu acho que talvez isso aqui também. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que lá em cima, ó, vocês têm umas janelinhas, né? Desculpa, uns ícones, né? Então, nós temos... E também, normalmente, em web e também em janelas de programas, ele tem redundâncias. Então, por exemplo, aqui tem um comando arquivo. Então, se a gente clicar aqui, ele vai abrir quase todas as opções aqui de pastas e como é que se grava, aonde é que se grava, né? Mas, normalmente, ele abre essas janelas assim. Eu não sei se vocês já instalaram o Scilab, acho que não, mas eu vou ajudá-lo agora a procurar e instalar. Eu acho que eu já falei, né? Sim, vamos dar uma verificada. Então, eu vou falar aqui dos ícones, porque eles são bastante importantes, e as janelas também. Então, nós temos o ícone lá que nós vamos utilizar para fazer os programas depois. Né? Tem uma janelinha, essa pasta aqui, que é para abrir pasta, que abre as pastas do computador de vocês. Tem aqui para cortar, tem copiar, tem mais algumas coisas aqui, os comandos, e tem... Aqui eu não... quando a gente clica aqui nesse comando, nesse bloquinho de notas aqui, ele também coloca executar, né? Aqui não tem, deveria ter executar aqui, não estou achando aqui. Porque aqui a gente pode executar o programa também, mas tudo bem. Vamos lá. Então, nessa janela aqui, ele está mostrando as pastas do teu computador, né? O computador, quando vocês abrirem o Scilab na máquina de vocês, ele vai mostrar as pastas aqui que vocês podem escolher para onde vocês vão salvar os programas. Mas eu recomendo que vocês venham por aqui, né? Ou pela pasta ou por aqui, que ele também, aí ele já direciona para um local mais adequado, né? E aqui é a janela de comandos. A janela de comandos, se a gente quer usar o Scilab só como uma calculadora, quase sempre a gente utiliza aqui, né, os comandos rápidos, né? Quando é para um programa longo, a gente utiliza esse ícone aqui que vai abrir uma outra janela, né, que é o SciNotes, e aí a gente vai fazer os programas, porque aqui a gente pode gravar eles em alguma pasta, né? E aqui não, aqui na hora que a gente fecha o programa, tudo isso aqui é perdido. Aqui tem a janela de variáveis, como a gente falou para vocês, tem as variáveis que a gente está lá definindo, né, trazendo os conceitos para vocês. Então, ele mostra onde que estão as variáveis e também o conteúdo delas, né? E aqui ele mostra um histórico de variáveis, né? Vai ter mais outra janela aqui na instalação mais nova, ele tem mais alguma coisa aqui. Mas, então, ele tem um histórico também, a gente pode voltar, né? Não só, normalmente a gente volta pelo teclado, as setinhas do teclado é que permite que a gente volte como no anterior. Depois eu vou mostrar para vocês.
Então, esse janela de comandos tem um chamado de prompt. Prompt é que vocês vão ver que ele está pronto, né, para receber os comandos. Então, vai ter um cursor aqui, nesse formato do meu mouse aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas ele vai ficar piscando aqui, né? Ele está esperando um comando ali. Então, esse chamado prompt da janela de comandos. Vai ter algumas coisas específicas, como a palavra clear, né? Quando a gente clica clear, ele limpa essa janela aqui de variáveis, que algumas vezes uma variável ela pode ser reutilizada e ela, estando aqui, ela pode interferir no programa. Então, dando clear, a gente limpa todas as variáveis, mas a gente pode limpar uma variável específica também, dizendo clear o nome dela também. Não é possível. Ó, clear, ele estaria, se a gente tivesse uma variável A aqui, né, ele limparia somente a variável A. Depois eu vou abrir o meu aqui para explicar para vocês. O CLC limpa essa janela aqui. Se a gente digitar CLC aqui nesse comando aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ele limpa essa janela, porque algumas vezes vai ficando, quando está cheio de comandos, ela vai ficando aqui embaixo, aqui meio difícil de visualizar, né? E acaba muitas vezes confundindo. Então o comando CLC serve para limpar essa janela aqui. Não existe comando dia, ls, cd documento, tem vários comandos que não necessariamente você vai precisar utilizar, né, esses comandos assim. Mas para quem mexe com Linux, costuma utilizar esse tipo de comando. Essas setinhas aqui é a setinha do teclado. Então elas podem ser utilizadas, né, essa tecla para cima e para baixo, elas permitem que a gente recupere o comando anterior, né? Ao invés de digitar tudo novamente, eu posso clicar nessa setinha, voltar para o comando anterior e fazer a mudança que eu preciso e continuar a executar o meu programa. Existem muitas funções do salário que, claro, principalmente no início a gente desconhece, quase todas, né? Então a gente pode usar um help para entender, né? Para conseguir informações a respeito de alguns comandos específicos. Também o ponto de interrogação nessa mesma janela de comandos, ele permite a gente acessar, ou então a tecla F1 do teclado, que permite a gente fazer essas dúvidas. Né? Então, na janela de comandos, a gente vai fazer alguns exemplos, assim, de fazer soma, de operações tipo calculadora, né? Então, nós vamos começar a fazer esse exercício agora, né? Ó, divisão com a barra direita, divisão com a barra esquerda, qual a diferença, né? O que é que significa esse circunflexo aqui, como é que se faz uma operação de matemática, expoir como é que ficam esses comandos aqui quando se usa essas teclas especiais aqui, não vou isso aí. Aqui tem uma função, tudo que aparecer entre o que a gente escrever que tiver dois parênteses, eles são funções, né? A pedindo aqui, ó, sqrt é uma função que extrai a raiz quadrada do número que está aqui dentro. Então aqui, se a gente executar isso aqui no nossa janela de comandos, ele vai extrair a raiz quadrada de 10. E aí vai colocar na variável i. Né? Esse aqui em programação mesmo, esse igual significa um comando de atribuição. Então ele pega o que é calculado por essa função e coloca nessa variável. Aqui nós estamos calculando o seno, né? A gente já vai ver por que tem um percentual aqui. Né? A gente já vai começar mexer nisso aí. Aqui tem alguns, aqui no caso são constantes, né? A gente vai ver o que é constantes, que já está armazenado no computador, né? Então, se a gente diz que é uma constante, ele já sabe qual é o valor. Eu só vou dar uma voltada aqui, depois a gente vai ver aqui o Scilab. Tem variáveis do tipo numérica, lógica, literais, né?
Provas lógicas, verdadeiro e falso. Como é que se coloca, se expressa números na base decimal. Como é que se coloca textos, né, no salário. Como é que se trabalha com números complexos. Do número complexo, como é que se identifica a parte real, a parte imaginária e o valor absoluto, né, a hipotenusa ali fazer isso aqui, a gente estaria usando o salário como uma calculadora. A gente ainda não está trabalhando como um programa daqueles que a gente trabalhou na lógica de programação, tá? Então, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no salário e a gente vai começar a fazer alguns comandos aqui para vocês começarem a ter as primeiras noções. E quem não instalou o salário, eu convido vocês a instalarem, né, no site oficial. Então, vamos ver aqui alguma coisa. Eu vou abrir meu celular aqui para ver se consigo mostrar para vocês. Como eu disse para vocês, ele não está completo, mas... acho que está aberto aqui. Mas eu acho que eu consigo, pelo menos, dar uma noção para vocês aqui. Mas, naturalmente, que eu vou pedir para vocês instalarem no computador de vocês e depois vocês vão executar os programas, né? Porque senão, se eu ficar executando o programa, vocês não vão adquirir essa fluência, né, de comandos. Eu vou mostrar o meu celular para vocês. Então, vocês podem ver que o meu celular é bem simples, ele não tem a... Ó, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo que tem um cursor piscando aqui, né? Dá para ver aqui, né? A minha aqui, ó, ele observe que não tem nem a janela de variáveis, não está aqui. Só tem essas duas janelas aqui. Mas, por exemplo, eu tenho aqui essa pasta aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, abrir um arquivo. Então, se eu quiser fazer alguma coisa e resgatar um arquivo gravado, eu clico aqui, vai aparecer uma outra janela, que não está aparecendo para vocês aí. Mas aparece uma outra janela, onde tem os meus arquivos. Aqui também é uma outra janela para a gente fazer programa. Depois, ó, abre o programa editor de texto Synotes. Depois a gente vai ver isso aí. Tá? Mas eu vou fazer alguma coisa aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, né? Por exemplo, assim, ó, eu vou colocar a variável 2 em A. Ó, ele diz ali, ó, A é igual a 2. Se eu digitar A, ele sabe que é 2, tá vendo? Né? Cada vez que eu digitar A, 2. Mas A maiúsculo, ó, ele não sabe o que é isso, ó, variável indefinida. Porque A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Mas eu posso pegar o A minúsculo e atribuir ao A. Agora, o A maiúsculo também vai ser 2. Ó. O A minúsculo é 2 e o A maiúsculo é 2. Então, observe que o A, aqui, embora a minha janela não está aparecendo, mas o A maiúsculo e o A minúsculo são variáveis que estão armazenadas no computador. Mas eu posso escrever uma variável, por exemplo, var, igual a 10. Né? Ó, var é 10. Se eu digitar var, ele sabe que é 10. Eu vou dar um CLC para apagar essa janela, tá? Ó, digitei CLC, eu enter. Ele pergunta para mim se eu quero limpar ou não. Aí eu dou enter, confirmo, limpei. Mas as variáveis estão lá ainda, ó. Ó, tá vendo? Var, minúsculo também. Certo? Vamos limpar. Eu posso limpar, por exemplo, o A maiúsculo. Clear A maiúsculo.
Agora, se eu digitar A maiúsculo, ele já não sabe mais o que é, ele foi apagado. Mas o A minúsculo está lá. A variável var está lá. Vamos apagar a variável... Vou apagar da clear, eu vou apagar tudo. Agora eu vou dar um CLC para limpar tudo. E agora eu vou ver var. Ele não sabe. A minúsculo, ele não sabe. A maiúsculo, também não sabe. Eu já apaguei essas variáveis da minha janela. Ok? Como é que se faz soma, né? Eu posso fazer simplesmente 2 mais 2, eles já dizem, 4. Mas observe o seguinte, ó, outro detalhe também. Ele como eu não atribuí nenhuma variável, né, porque eu poderia ter feito assim, ó, num igual a 4 mais 4. Então, na variável num, ele colocou 8. Né? Se eu botar aqui, digitar num, ele sabe que é 8. Agora, aqui em cima, como eu não atribuí 2 mais 2 a uma variável, ele colocou automaticamente no ANS. Se eu digitar ANS, está lá, ó, 4. O que é ANS? Vem da palavra answer, né, em inglês, answer, resposta. Né? Então, mas o problema da variável ANS é que se eu fizer outro cálculo e não colocar na variável, ele vai sobrescrever. Vocês querem ver uma coisa? 5 vezes 4. Né? Ele colocou 5 vezes 4, 20 no próprio ANS. Então, agora o ANS não é mais 4, é 20. Quer ver? Se eu botar ANS, ó, é 20 agora. Então, o ANS é sempre uma variável que ela vai guardar sempre o número que eu calculei aqui, não me preocupei com variável. Então, ele coloca aquele conteúdo lá para manter aquele conteúdo até os próximos comandos. Mas se eu estou fazendo um programa, eu vou precisar criar as minhas variáveis, né? Porque senão eu vou ter problema de fazer os comandos. Então, agora eu vou dar clear CLC. Clear, vírgula CLC, ele vai apagar todas as variáveis e vai apagar a tela aqui também. Bom, não tem mais nada, nem o ANS tem nada. Não, né, que foi feito, não tem nada. Eu apaguei tudo. Multiplicação, por exemplo, eu vou 4 vezes 2, a gente usa o asterístico, aí ele faz o produto e colocou na variável ANS. Tá vendo? Se eu vou digitar ANS, está lá a variável 8 dividido por 4, né? Dá 2. Colocou na variável ANS, como vocês estão vendo, não. E 8 barra contrário, 4. Né? 8 barra inclinada para a direita, deu 2, tá? 8 dividido por 4 com a barra inclinada para a esquerda, dá 0,5. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Alguém se arrisca aí a dizer o que está acontecendo? Aí ficou 4 sobre 8? Isso, ele inverte. Ele inverte, né? Se eu fizer 8 dividido por 4... desculpa que deixa eu olhar o chat aqui. Que eu não... Se a gente... Isso, exatamente. Se a gente fizer com a barra virada para a direita, né? Ele divide o 8 por 4. Se botar 8 com a barra deslocada para a esquerda, ele faz ao contrário, ele divide o 4 por 8. Tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, o produto SQRT, né? Ó, fica entre... Quando a gente escreve uma função, ela sempre tem parênteses, né? E a gente, claro que
toda função tem uma sintaxe, ela precisa obedecer algumas regras, né, para ela funcionar. Por exemplo, a função sqrt extrai a raiz quadrada. Então, se eu colocar um número aqui dentro, ele vai extrair a raiz quadrada daquele número. Ó, a raiz quadrada de a função sqrt de 10 é 3,16. Vê que ele colocou novamente no AMS, né? O AMS é a variável que é utilizada quando eu não especifico a variável, porque podia ter especificado a variável assim, né? Som igual a SQRT de 20. Então, a variável som contém aquele valor. Se eu pegar, por exemplo, som, aqui, ó, eu peguei a variável, porque som continha 20, a raiz de 20, né? Som contém a raiz quadrada de 20, certo? Aí eu peguei o som, elevei ao quadrado e deu 20 novamente. Certo? Entendido, né? E colocou novamente no AMS, claro, porque eu não especifiquei a variável. Então, a gente só está utilizando aqui o cenário como se fosse uma calculadora. Ó, por exemplo, assim, ó, percentual π. Ele diz o que é o π. Se eu botar só π, ele não sabe o que é. Ó. Se eu digo percentual π, ele sabe. Ele sabe. Percentual π. Ele sabe o que é percentual π. Percentual e. Ele sabe. É o número de Neper, ou base neperiana. Percentual F. Ele sabe que é falso. Né? Percentual T. Ele sabe que é true, verdadeiro. Né? Então, tem a parte lógica, né, que é verdadeiro e falso. Né? O computador trabalha desse jeito mesmo, né, verdadeiro e falso. Percentual I. Percentual I, ele sabe que é uma constante, que na verdade é a raiz quadrada de menos 1. Certo? Ele não diz aqui que é menos 1, mas ele é usado para a parte imaginária do número complexo. Então, quando a gente utiliza percentual, ele sabe que a gente está trabalhando com uma constante. Certo? Então, tem esse detalhe assim, que de uso Eu só estou dando uma pincelada assim, para vocês, né? Vamos parar para vocês descansarem. Né? Por exemplo, assim, ó, seno de percentual π sobre 6. Olha lá, 0,5. Certo? Por exemplo, seno. Porque quando a gente não usa só o seno dessa forma, ele está usando em π radianos. Né? Se a gente colocar seno d, né, a gente pode usar graus. 30. Seno d, a gente está usando graus. D de degree. Né? Em graus em inglês é degree. Então, se a gente quiser usar, por exemplo, cosseno de 60. Ó, cosseno de 60 é 0,5, né? A mesma forma que seno de 30, né? Em graus é 0,5 também. Então, quando tem o D na frente, ele é degree. Quando não tem nada, ele está em radianos. Então, tudo isso aqui está nos slides, né? Que eu estou assim para vocês, porque para
vocês darem uma olhada depois, né? O número, por exemplo, esse circunflexo também é ao quadrado, né? Ó. 3 circunflexo 2 dá 9, né? Que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Opa, 3 vezes 3, né? Ó, 9 também. Então, tem esses comandos assim que a gente pode usar o Celab como uma calculadora rapidamente, né? É claro que 10 menos é assim, né? O menos é assim. Mais também, né? É assim. No caso aqui, todos eles estão sendo atribuídos por o ANS, aliás, né? Então, o ANS só contém o último valor. Todos os outros foram apagados. Este mais aqui. Os comandos de help, né? Por exemplo, se eu não sei se vai aparecer para vocês, se eu digitar aqui. Eu tenho essas limitações. Então, se eu digitar o F1 aqui, eu acho que não vai aparecer para vocês. Apareceu uma janela aqui, não aparece para vocês aí. Tá. Não aparece para vocês. Se eu digitar aqui, também, acho que não vai aparecer para vocês. Se eu digitar o ponto de interrogação, fazer o help, também não vai aparecer para vocês aí. Mas se eu digitar help, também aparece uma outra janela para mim aqui, que não aparece para vocês, que é para tirar dúvidas, né, ou com interrogação, o help, para tirar dúvidas sobre algum tipo de comando, né. Além da internet, né, vocês podem digitar, por exemplo, Scilab, vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu acho que eu consigo saber, Scilab, tem Scilab online aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Scilab online, on cloud. Deixa eu ver aqui, não sei se tem que se cadastrar, talvez. Ó, deixa eu mostrar para você aqui. Eu entrei no Scilab online aqui, não pedi para se cadastrar nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Como é que está? Aqui estamos. Deixa eu achar vocês aqui. Eu perdi aqui. Então. Eu não sei mais onde é que eu já olho vocês aqui. Ver se eu me acho. Onde é que eu deve ter. Ai, ai, ai. Cadê? Cadê vocês? Perdi vocês. Onde é que estão? Ah, tá aqui. Achei vocês. Vou parar a apresentação para apresentar o ali. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não, só um pouquinho. Deixa eu abrir a janela aqui. Acho que eu consigo. Será que é isso? Acho que é. Bom, esse aqui é o Scilab. Eu nunca usei isso aqui, sabe? Mas é o Scilab Uncloud aqui, tá vendo? Aqui eu acho que pode ser qualquer coisa. Então, pode ser um comando ou pode escrever um programa aqui. Deixa eu ver como é que ele responde. Putz, aqui está o resultado. Results, o que é isso aqui? Ele coloca o resultado desse lado aqui, tá vendo? Ele digita aqui nesse lado, né? Esse aqui é RT de 4, né? Aí tem que clicar aqui, ó, results, ele mostra o resultado aqui, né? É isso. Eu tenho execute aqui, deixa eu ver.
tem que clicar aqui no execute. Aí ele coloca aquela linha aqui, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem, não há necessidade de instalar o Celab, pode usar cloud.celab.in. Ele funciona também, dá para fazer até programando. Não sei se dá para salvar isso aqui. Não sei, aí eu não olhei isso aqui, mas dá para. Tem uma execução só, mas. Tem que dá para selecionar aqui e copiar. Não sei como é que é. Mas eu acho que Celab vale a pena vocês instalarem no computador de vocês. Eu acho que. Vou parar a gravação. Deixa eu conseguir falar.